Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Oito horas 11 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui, Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, e também pelo Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV, e tem também pela Alexa, só dá o comando Alexa ouvir Folha FM, pelos aplicativos todos de rádio, enfim. São 8 horas e 11 minutos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, também de Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Olha, nós voltamos, o Campos segue com o tempo aí nublado, né? A probabilidade de chuva, nós falamos, para este dia de hoje é de 70%, ó. Terça e quarta, o 100% de probabilidade de chuva, tá? Aqui na região. Chuva leve, deixa eu ver se é chuva leve mesmo na quarta, calma aí. Pelo menos por enquanto, é um acumulado aí de 34, o dia inteiro de chuva. Na quarta. Para hoje tem chuva no período da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, conversando com o Gabriel Pinto Nogueira, que é presidente da Federação das Empresas Júniores do Estado do Rio de Janeiro e também estudante do IFE. Nesse segundo tema aí, Beto, faltou ali, ó, papel da Rio Júnior, faltou o Júnior ali. Acrescenta para mim aí, por favor. Ô Gabriel, porque a gente fala assim, por que é empresa Júnior? Você pensa que... Como é que é o processo da empresa Júnior? Qual é a finalidade dela? Você falou, inclusive, que a maior empresa Júnior do Brasil está lá no Fundão, né, na Universidade Fundão, no Rio de Janeiro, e chega a faturar R$1 milhão por ano. Isso, por ano. Para onde vai esse dinheiro? Como é que ele é investido? Como é que ele é prestado conta? E qual é... São várias perguntas, você vai destrinchando aí a finalidade da empresa Júnior principal. Você já falou que é despertar essa veia empresarial nessa garotada, tudo bem. Mas qual é a relação ou correlação, por exemplo, com as empresas
do mercado como um todo aqui, da rua. Como é que a gente pode chegar? Eu tenho uma demanda aqui, estou precisando de fazer aí na sua área. Como é um caso que a gente estava comentando aqui agora. Estou aqui com consumo de energia, quero fazer um controle, um acompanhamento, uma melhora, enfim, dar uma dinamizada nisso. Aí eu posso contratar uma empresa júnior para fazer isso para mim? Como é que é isso? Me explica por que existe a empresa júnior e se ela atende a gente aqui na rua. Boa. Posso trazer um contexto na lei do que a gente considera como empresa júnior? Vamos lá. Por favor. Estou na minha colinha aqui. Lei número 13.267 de 6 de abril de 2016. Então a gente tem uma regularização das empresas júniores aí desde 2016. Artigo 2. Considera as empresas júnior entidade organizada nos termos desta lei sob a forma de associação civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuem para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho. Então, o principal propósito que a gente tem na empresa júnior, fazer com que o conhecimento muito teórico, às vezes, da sala de aula, faça um pouco mais de sentido para o estudante durante sua graduação. Principalmente para aqueles que estão iniciando a graduação e pegam matérias muito teóricas, principalmente matérias de cálculo, para quem é das exatas, e não consegue ter um vislumbre, mas para que eu vou usar isso aqui? Em qual momento isso vai passar a fazer sentido? Então, tem muito essa visualização de aproximar um pouco mais do pessoal da sua área de graduação. Quando a gente olha para faturamento, toda essa jornada que eu tenho de quase 3 anos no Movimento Empresa Júnior, eu nunca ganhei 1 centavo por tudo que eu fiz. Porque todo o trabalho é voluntário, é não remunerado, a Empresa Júnior não tem fins lucrativos e, para onde vai esse dinheiro todo de 1 milhão? Tudo é reinvestido no que a gente chama de vivência empresarial. Por quê? A empresa ela tem seus custos, que seja custo de projeto, que seja custo de software, de material, que seja. Todo o dinheiro é reinvestido para isso, para continuar suas funcionalidades. E a gente tem o que a gente chama dentro da federação dos produtos de conexões, os eventos que a gente promove, que conectam as pessoas e capacitam. Que a gente leva para lá, assim, grandes instituições que são parceiras. A Ambev é parceiro, Vivo é parceiro, a Estônia é parceiro, que enxergam valor e vem no movimento um celeiro de talentos. Então, quando a gente leva para esses eventos, é o momento de se conectar, se capacitar, mas também de conseguir oportunidade. Então, essa galera consegue estar aí nos eventos muito com esse recurso que é captado dos projetos. Então, todo recurso que a gente capta de qualquer projeto, que geralmente aí fica em torno de 30% abaixo do mercado, por entender que nós não somos formados, então não faz nem sentido cobrar o mesmo valor de alguém que passou por toda a sua graduação, tem anos de experiência, a gente é justo também nesse ponto. Então, todo o dinheiro é reinvestido nisso. Como que a gente procura uma empresa júnior? Todas as empresas júniores têm o seu Instagram, têm a sua rede social, que é o principal canal ali de divulgação das suas atividades. A maioria delas tem uma sede, então quando você vai numa instituição, quais instituições hoje em campus que a gente tem? O IFCentro, a gente tem a Áurea, que é a minha empresa júnior de origem. No IF Guarulhos a gente tem a Ligno, que é voltada ali para engenharia ambiental. A Áurea tem a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, da computação, da automação, tem a arquitetura e está puxando o pessoal de tecnologia da informação também. Tem a Engloba, que é de engenharia civil, metalúrgica, ali da UENF. Tem a Estratégia, que é da UF, voltada ali para planejamento estratégico, plano de negócios, plano de marketing. Tem a Qualivet, de medicina veterinária, na Estácio. Então, estou dizendo em quais instituições de ensino superior em campus hoje a gente tem uma empresa júnior. Tem outras que existem, mas não são federadas. Eu estou comentando aquelas que são vinculadas a Rio Júnior, que hoje são 74 empresas juniores. Existem outras que estão aí pelo Rio de Janeiro que não são federadas. Então, a gente procura essa empresa júnior. Se você digitar empresa júnior, muito provavelmente no Instagram já vai aparecer. Por conta ali do sistema ali de busca do Instagram, o algoritmo, ele já vai entregar. E pela localização, ele vai buscar as mais próximas, então ele vai buscar de campus. Mas, através da instituição de ensino superior, você consegue buscar, e eu indiquei quais aqui em campus que tem uma empresa júnior. Então, todas essas atividades que são executadas, ela tem esse cunho, como a gente disse aqui na lei, de formar essas pessoas enquanto profissionais. Hoje no movimento a gente olha muito além de formação de profissionais, mas de empreendedores. A gente tem uma pauta muito importante que a gente estava comentando aqui, vocês estavam comentando, essa diferenciação entre chefe e líder. A gente bate muito nessa tecla. Enquanto o chefe está preocupado em dizer vai, o líder está muito mais preocupado em dizer vamos. E esse olhar muito mais próximo de acompanhamento.
Então a gente está muito nessa questão de formar pessoas que saiba formar outras pessoas, influenciar outras pessoas, e isso a gente fala de instituições grandes. Essa questão da cultura organizacional a gente pega em grandes instituições como o Google, por exemplo, que tem espaços de recreação. Então olha muito pro associado ou pro colaborador. Não chama nem de funcionário, né? Chama de colaborador, porque entende que cada um não é que está um acima do outro. Cada um desempenha o seu papel da sua maneira, tem a sua importância dentro ali de um conjunto de engrenagens que faz tudo aquilo funcionar. Então não tem esse olhar de superioridade. A hierarquia é basicamente para dizer quem tem mais responsabilidade, não quem tem mais poder. Então a empresa júnior está olhando muito para isso, para formar pessoas que têm essa visualização mais estratégica dentro de uma instituição ou dentro de uma empresa. Sim, não, perfeito, cara. Sensacional. Aí eu posso, então, contratar uma empresa júnior sem... Pode. Um problema. A empresa júnior, aí para os que estão preocupados, né? A empresa júnior é feita por estudantes, mas está dentro de uma instituição superior. Então, toda empresa júnior tem um professor orientador. Uma pessoa para uma área específica que vai orientar em termos de execução de projetos. Por exemplo, para a minha área, engenharia elétrica, precisa de alguém para assinar um projeto elétrico. Então a gente tem essa boa relação com o próprio instituto, com o próprio IFE, para que tenha ali uma pessoa por trás apoiando. Então, tranquilamente pode contratar. Você tem ideia, assim, eu gosto muito de elétrica e a gente estava conversando aqui sobre isso, né? Dá um toquezinho aí para mim, Beto. Por favor. Cara, é sensacional essa coisa. Você tem um disjuntor, por exemplo, de 100, de 50 na sua casa. Para você colocar um disjuntor de 100, você precisa de um projeto elétrico. Você precisa de ter um engenheiro elétrico assinando esse projeto. Porque não é só aumentar a capacidade de disjuntor, se a fiação não suportar... Que não é só... Exatamente isso. Que é não só a capacidade... Você tem que aumentar toda a capacidade de carga... Do sistema como um todo. Do sistema como um todo. Desde os cabos que conduzem o mestre, que vem até os ramais distribuidores. E aí, no caso a fornecedora, também precisa de um estudo da rede dela para saber se aquela rede ali tem capacidade para aumentar. Então, assim, é exatamente isso. Só para a gente ter uma noção. Às vezes o cara quer colocar mais ar-condicionado na sua casa, tem que aumentar lá o sistema, não pode ir colocando de qualquer maneira. Tem que verificar frente à fornecedora se até onde ela fornece energia ali, existe essa disponibilidade em termos de rede de distribuição, em termos de transformador. Então, toda essa análise a empresa júnior consegue fazer, fazendo ali. A gente entende a demanda. O que você quer implementar? O que você quer melhorar? Seja na sua casa, que seja no seu comércio. Então, é um trabalho muito customizado. A gente não faz um trabalho muito engessado. Então, a gente entende propriamente qual é a necessidade, qual é a demanda, faz todo esse estudo do que precisa adequar. Se é só a troca de um disjuntor porque ele está desarmando, ou se é realmente se esse disjuntor está desarmando por uma fuga de energia e não por um aumento de demanda. Então a gente consegue fazer toda essa análise e entregar algo personalizado. Perfeito. Tá aqui, agora resolveu. Que Gabriel seja o primeiro de muitos, diz aí. Ótimo. O Henrique da Hora. Bom dia, Henrique. Obrigado, Henrique. Hoje subsecretário de Ciência e Tecnologia, né? Em geral, o empresário se forma, e aqui é bem interessante, no calor do dia a dia. E como os professores de universidades públicas são proibidos de empreender, fica difícil a formação nesse sentido. É verdade. Sim. Por exemplo, desculpa, tem você comentar. A empresa júniores são ótimas oportunidades de conectar a sociedade à universidade. Então, quando a gente olha aí para expandir a sociedade, a universidade e trazer a sociedade civil, porque às vezes pode acabar se formando ali inconscientemente uma bolha. A sociedade entra no sentido dos seus estudantes e não tem tanto contato, por isso que existem os projetos de extensão, as iniciativas que o IF tem. Então, esse ponto que o Henrique trouxe é muito importante, porque professor, dedicação exclusiva, existe toda essa questão que ele não pode empreender, não pode estar envolvido em outras instituições ali que vai trazer algum tipo de retorno financeiro. Então, como é que eu falo de empreendedorismo sem ser um empreendedor? Eu não tenho experiência prática. Então, e uma das disciplinas dentro da graduação é empreendedorismo.
Então, a gente olha para essa importância também de que a pessoa esteja preparada para o que der e vier no mercado. Seja trabalhando numa empresa ou se não conseguir um emprego, ele tem ali um conhecimento para conseguir empreender também. Só que como que eu trabalho isso se eu não tive experiência? Geralmente o professor que é de empreendedorismo, ele teve uma experiência dentro de empreendedorismo ou de uma área que olha para o empreendedorismo. Mas aí, ao longo de toda a formação da pessoa. Então, a empresa júnior ela consegue ser complementar à graduação, proporcionando essa experiência ali na prática, durante o dia a dia. E assim, é quebrar a cara mesmo, muito do processo de aprendizagem. A gente aprende mais errando do que acertando na maioria das vezes. Você é um público jovem, pessoas ali se formando enquanto indivíduo, suas ideias, seus propósitos. Então tem muita desse viés de aprender na prática, né? Hands-on, um aprendizado mão na massa. Perfeito. Bom, e esses desafios todos que você já trouxe aqui, falou sobre eles um pouco, mas em termos de perspectiva, você pode falar de você, mas pode falar no geral, como é que você vê esse mercado de Campos e da região agora, com o olhar de presidente da federação, e o que pode incrementar nesse mercado, o que você pode mudar? Porque assim, claro, quando você passa numa entidade assim, que seja sem fins lucrativos e você não tem ganho nem nada, sim, beleza. Mas você quer deixar o seu legado. Claro. Né? O que o Nogueira fez aí, o que o Gabriel fez aí que deixou e que mudou, virou essa chave aqui na região, foi esse divisor de águas. No estado todo, você manda. Hoje você é responsável por 74 empresas juniores, mas é claro, você é daqui, então tem sempre um olhar mais... Não vou esquecer da casa. Não é verdade? Sim. Então, quando a gente olha para nível estado, eu olho muito para legitimidade e impacto social, ou seja, a empresa júnior ela teve o movimento, né? Ela teve muito tempo para se consolidar tecnicamente em termos de prestação de serviços, de projetos, de relacionamento. Só que eu sinto que a população ainda não enxerga o papel da empresa júnior além da prestação de serviço. Eu digo, por exemplo, se eu hoje posso estar aqui é por conta de tudo que eu vivenciei no movimento. Então não é só formação de funcionários, de empreendedores, é formação de indivíduos, cidadãos que têm capacidade de impactar na sociedade e na economia. Então trazer esse impacto na sociedade civil. Então eu olho muito para isso. Então é relações públicas, advocacy. Então a gente trazer com que a população como um todo entenda a importância no movimento. Seja através de um projeto, mas, por exemplo, um pai na sua casa entendendo importante para a formação do seu filho, que vai fazer uma graduação, passar pela empresa júnior. Então, hoje é um conhecimento muito de boca a boca. Alguém que está na empresa júnior recomenda para um colega de turma. Mas o quão importante seria que a sociedade como um todo identificasse que para a formação do seu filho tem um diferencial hoje no mercado, passar por uma empresa júnior. Anos atrás, você fazer uma graduação, você era filho de seu doutor. Hoje em dia o conhecimento, a educação está muito mais democratizado. E por estar democratizado, existem muitos bons e poucos excelentes. Então a empresa júnior tem esse papel importante também de trazer esse diferencial. Que uma coisa é ser muito bem tecnicamente, mas é em termos de comunicação, em termos de relações pessoais. Então tem muito esse papel quando eu olho para nível de estado. Quando eu olho para Campos, Campos tem uma mentalidade ainda um pouco difícil de relacionar com projetos de consultoria. Então, qualquer projeto que não seja de execução prática, mão na massa, você só estava na frente do computador, não é isso tudo. Então, tem um pouco essa dificuldade. Não à toa que muitas empresas da capital procuram, por exemplo, arquitetos ou escritório de arquitetura em Campos porque a mão de obra é mais barata, porque tem essa mentalidade ainda. Eu vejo que é um pouco de mentalidade, mas também de demanda. A região ainda não tem tanta demanda assim para consultoria. Então, algo que a gente pode fazer em conjunto com órgãos públicos. Para isso, a gente tem um Porto de Açu aqui próximo, tem Macaé também, eu estou abrangindo Campos e região. Mas a gente tem alguns polos aqui em Campos que a gente pode desenvolver. Campos se tornou muito a região de comércio, já teve muitas indústrias, não tanto atualmente. Então, Campos é voltado muito para comércio e educação. Então, muita gente vem para Campos para estudar. E o que mais movimenta a economia da cidade? Óbvio, tem indústria ainda de cana-de-açúcar, tem indústria do petróleo, mas é muito de comércio. Quando a gente fala da região central de Campos. Mas como um todo, comércio e serviços. É isso aí. É o que mais movimenta a cidade. Temos uma rede de hotelaria de dar inveja aí a muitas capitais, talvez. Sim.
Então, quando a gente olha para desenvolvimento econômico, o que a gente mais pode oferecer dentro do movimento? Inovação, principalmente alinhado às tendências mundiais de tecnologia, principalmente voltados ao digital. Então, por exemplo, as empresas como um todo de campus têm uma dificuldade de se digitalizar, ou seja, ter uma presença mais marcante digitalmente e expandir o seu mercado. Então, a atuação de empresas de campus, em sua maioria, são em campus. Claro, depende muito de modelo de negócio. Prestação de serviços geralmente é muito associado à demanda local. Mas a gente está olhando muito para a formação de pessoas que têm uma visualização de expansão e escalabilidade. Então, como que eu posso produzir algo, um modelo de negócios, que eu posso atender uma demanda local, mas que, se aquela unidade ali não atende mais a demandas mais distantes, o que me impede de ter uma outra unidade? A gente estava conversando mais cedo sobre o Calebito. É um case que a gente tem de sucesso, começou em Macaé, hoje tem em Guarapari, tem em Rio das Ostras, tem em Nova Friburgo, tem na capital. Então foi algo que começou pequeno, mas tinha uma visão de negócio, tinha uma escalabilidade que conseguiu expandir. Como você comentou, por exemplo, sobre a questão do saber cozinhar, mas tem ali uma dificuldade em relação à contabilidade, quanto eu tenho que comprar, qual é o preço que eu boto, qual é a minha margem de lucro. Então a gente olha muito para essa expertise. Tá, eu sei fazer o técnico, mas e a parte de gerenciar? Não só gerenciar administrativamente, mas gerenciar pessoas, né? Que o recurso mais difícil hoje para você gerenciar é pessoas, lidar com capital humano. Então, a empresa Júnior olha muito para isso, para que o empreendedorismo em campus tenha não só um know-how em termos técnicos, mas consiga também trabalhar pessoas para ter ali uma organização. A gente não gosta nem de olhar tanto com aquele olhar mais antigo de empresa de funcionário. Organização, todos alinhados, a gente fala muito de pertencimento. Então, eu entendo qual é a importância do meu papel, eu não sou mais só um funcionário, um colaborador. Eu tenho uma importância que faz com que a engrenagem gire. Então a gente olha muito para isso, para que exista ali um clima de conexão. Todo mundo esteja buscando o mesmo objetivo. Então a gente fala muito de alinhamento. Então a gente olha muito para esse desenvolvimento que a gente pode trazer de cultura organizacional para as empresas de campus. E claro, muito do trabalho que a gente consegue fazer depende de órgãos públicos, trazer incentivos. A gente pode fazer uma interface ali com a parte de educação, como eu citei, o polo de inovação, que olha para poder tracionar resultados, mas também sanar alguns gaps que a gente tem, dificuldades regionais. Então, é todo um ecossistema. Não faz sentido aqui eu trazer a empresa Júnior como santo graal, vai resolver todos os problemas, todos os desafios. Ela tem o seu papel, mas existe todo um ecossistema que a gente precisa sensibilizar e mobilizar para que a gente consiga de alguma forma estar impactando. Como eu falei, eu tenho que ter um olhar muito grande para o estado do Rio de Janeiro. Eu não posso ser clubista, mas eu nunca vou esquecer da minha casa. Então com certeza eu vou olhar com muito carinho para as empresas juniores de campus, para que campus continue sendo um celeiro de talentos e uma referência para o estado do Rio de Janeiro. Entrou um comentário aqui no pessoal, não sei se você conhece. Peraí, estou anotando aqui o seu. Deixa ele terminar de falar aqui, ó. Bom dia, meu querido amigo. Gabriel é nota 1000. Conheço desde criança. A família dele também. Um abraço para todos. Pastor Elias. Conheço. Vereador Pastor Elias, quem a gente sempre registra aqui o carinho de ter essa audiência aí. Muito obrigado, pastor. E vereador Pastor Elias. Conhece ele? Conheço. Congregamos na mesma igreja, né? Sou de família evangélica, lar cristão. Somos ali da mesma igreja, conheço desde criança. O filho dele faz engenharia elétrica também. De vez em quando encontro com ele lá no IF, de vez em quando encontro com ele. Já teve até com alguns colegas estudando lá na sede da Áurea, na empresa Júnior de Origem. Vira e mexe, eu tô por lá. Então, obrigado, Marcos Elias, é um prazer aí. Vai ser político o filho dele? É aquilo que a gente estava falando agora de legado de família, né? Sim. Ou vai ser pastor, tanto faz. São legados bacanas e importantes. Ele tá ali tá no caminho, tá encaminhado, ele tem exemplo dentro de casa. Marcos Elias é um exemplo, tem uma grande consideração, um grande carinho por ele. Legal, bacana. Abraço aí pro vereador, pastor Marcos Elias. São 8h33. O Gabriel, precisava de fazer só mais
um intervalo. Tá ótimo. Mas vamos lá, é só para a gente deixar esse... Você já começou a alinhar aqui, e o bom do rádio é isso, viu? Porque eu te perguntei sobre o rádio, o que você pensa, você falou muito bem, pelo menos muito bem, a sua impressão Sim. bem dentro da realidade. Eu falava para você que só faltava na sua fala uma parte técnica, que aí é mais com a gente, evidentemente. Claro. Portabilidade. Enquanto o rádio for portátil, ele vai existir. Sim. Ou seja, a internet hoje, você falou o quê? Que quando você liga um carro, não pode ter vídeo, não tem uma televisão no carro, não é isso? Sim. Automaticamente a lei do Código Brasileiro de Trânsito, ou o Código de Trânsito Brasileiro, não permite transmissão de imagens... Desvio de atenção. Desvio de atenção. Tanto é que o sistema do carro vem, quando você desliga, quando você liga, ele não entra vídeo, só entra áudio. Uhum. Bacana. Isso chama-se portabilidade. Sim. Então a gente dá, mas tem outro jeito de colocar a televisão no carro, eu sei, eu entendo, mas é assim, onde você está, o rádio vai estar com você. Mas assim, nesse âmbito de negociar e conversar, você também sai para vender, como você falava mais cedo, ou você pode ver uma demanda e buscar um cliente, como a gente faz. Porque você falou uma característica de Campos, o meu querido Ronaldo Sobral de Olivro Verde falou uma vez comigo o seguinte: nossa tribo é muito fechada. Verdade. E a gente fica muito sem receber novidades. Quando chega, a gente estranha. Isso é muita característica de Campos. Tanto que, poxa, eu vendo propaganda há 34 anos em rádio. Foi das melhores aulas que eu aprendi com o meu sogro, Chico da rádio. E aí, assim, vender propaganda em Campos é complicado. Sim. O cara uma vez falou para mim: rapaz, propaganda não vale nada, que até a fábrica da Coca-Cola fechou em Campos. Aí eu joguei a toalha e vim embora. Ele depois fechou também. Sim. Mas assim, é isso, a concepção, e é aquela história. Propaganda está naquele caderno, erradamente, de despesa. Sim. Não é despesa, é investimento. O cara faz investimento, aí o seu concorrente faz, você fica com a boca aberta olhando para... Né? Mas você sai para vender também? Ou não é bem esse o propósito da coisa? Ou isso poderia ser, a partir de agora, uma quebrada de paradigma seu aí? Dentro da minha atuação hoje, não tem tanto isso. Mas, por exemplo, quando eu estava na empresa Júnior, que tinha um desafio ali, enfim, tinha que movimentar o comercial da empresa. E a atuação comercial, de uns tempos para cá, virou muito de marketing, então publicidade, fazer publicação no Instagram. A gente tem o hábito que a gente chama de prospecção ativa. Sai ligando. Ligação, oferece, é um contato frio, a gente gera interesse. Mas chegou um momento, e aí é você ter um senso de urgência. Chegou um momento que um dia eu peguei, botei uns cartãozinhos no bolso e saí na rua. Fui bater de porta em porta. Ali próximo ali do IFE, em lojas, voltado para a minha área da engenharia elétrica. Apresentei outras áreas também. Mas a parte ali de economia na conta de energia... para comércio, que comércio geralmente fecha até às 6 horas, então dá para ter uma adequação. Então já tive esse cenário, sim, de bater de porta em porta. Então, eu acho que falta um pouco isso das empresas juniores. Acho que é um pouco de geração também, a geração que não gosta de ligação de telefone, prefere mensagem, então é um pouco disso. Mas quando a coisa aperta, que a gente vê que quem realmente está proposto a fazer o que precisa ser feito. Então, para o modelo de campus ainda... faz sentido, não no sentido de esforço e resultado, que é um esforço muito grande você sair de porta em porta, mas ainda funciona porque campus ainda precisa dessa coisa de tete a tete. Preciso falar com você, preciso ver se você sabe realmente o que você está oferecendo, se você confia no que você está oferecendo. Então é algo que as empresas juniores podem fazer. Óbvio que, quando a gente olha para a consultoria, a gente não atende só uma demanda local, a gente pode atender, dependendo do serviço, qualquer lugar do país, a gente pode atender. Então, por isso que as empresas juniores estão muito olhando para marketing, Instagram, e esquecendo de olhar para a demanda local. Porque, enfim, não foi tão abraçado. Mas essa questão de bater no porta em porta, por mais que não traga resultado, traz uma casca absurda. Porque o tanto de não que você toma na cara... ela é moldadora. Para a vida como um todo. Te traz uma resiliência que você vai precisar ao longo da sua jornada. Então...
por mais que não traga tanto resultado, mas é uma jornada interessante, importante você passar por isso, porque te capacita para muita coisa que você vai ver na vida. Nem tudo são flores. Então... E bota espinho nisso. E interessante é o seguinte, agora também o campista, ele é muito bacana no sentido de... Quando ele confia em você e quando ele entende o processo, esquece. Aí eu também desconheço algum tipo de parceiro assim. Eu tenho cliente aqui na rádio, por exemplo, de 25 anos. Sim. Eu estou aqui há 21, mas estava comigo no SBT antigo, que você nem se lembra, acho que você nem era nascido. Desde a época da TV Planície, que é, por exemplo, o Superplano Boa Viagem. Tem 25 anos que anuncia com a gente. Então, assim, é uma parceria moldada a cada ano, cada modelo que ele vai e há um progresso muito grande. Então, assim, a gente vai se adequando também, nós também progredimos muito. Olha aqui, quantas plataformas estamos transmitindo simultaneamente, daqui a pouco ainda vai estar em outras. Então, assim, claro, é evidente que cada um tem que acompanhar a sua evolução. Mas é isso, a fidelidade é sensacional. O campista, ele ainda é muito relacional. Eu posso ter um bom serviço, posso ter um bom atendimento, isso tudo é essencial. Mas quando ele se aproxima de você, enquanto pessoa, ele confia que você vai entregar. Às vezes ele até... como, por exemplo, quando a gente conhece algum parente que entrou num ramo novo, às vezes a gente nem confia que ele consegue fazer, mas ele confia na pessoa. Então, essa questão da aproximação, como eu falei, como o pessoal... muito por mensagem, muito por ligação, teve esse distanciamento. O campista ainda gosta de olhar no seu olho e ver que você honra com o que você está se comprometendo. Se tiver uma vantagemzinha, esquece. Aí fechou. Aquele desconto. Coisa boa. 8h41 agora, rápido intervalo, que esse tem 2 minutos e 20 segundos. Pode marcar aí. É o tempo só de, rapidinho a gente tomar uma água aqui e voltar para a gente fechar esse bloco. E eu quero saber aí sim um depoimento seu como ser humano, como estudante, como jovem, o que mexe, o que mexeu na sua vida a empresa Júnior. Não, a federação é outra escala, é outro, como diz aquele menino do Flamengo, fazer o quê? Tem que tolerar o cara. É outro patamar. Outro. Mas o Cabruco faz gol. O zagueiro do Fluminense escreveu lá, enquanto houver com O é depois do H. Ele esqueceu do H, o Thiago Silva aí, tadinho. Tá de português é um astravanco isso aí. Bom, vamos lá então. Rápido eu volto a conversar com o nosso querido presidente da Federação das Empresas Juniores, o Gabriel Pinto Nogueira, aqui ao vivo com a gente nesta manhã de segunda-feira, abrindo aí mais uma semana do Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem.